E aí, belezas? Filé? Vamos lá então? Reprodução humana. I like this. Ó, é o seguinte, meus amores. Então, em relação à reprodução humana, vamos ver aqui, primeiro, o aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, hormônios que atuam na reprodução, ciclo menstrual, gravidez e parto. É isso que nós vamos ver em reprodução humana, que vai estar dividido em duas aulas. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Então o sistema genital masculino, ele é formado por órgãos internos e órgãos externos. Em relação aos órgãos externos, nós temos aqui o bom e velho pirulito. Ó, então aqui é o seguinte, em relação aos órgãos externos, vamos ficar sério, senão eu não consigo dar essa aula, velho. Ó, aqui tá o pinto, beleza? Ó, deixa eu pegar aqui uma caneta, ó. Então vamos lá. O pênis, que é o órgão copulador, ele apresenta a glande, que é a famosa cabecinha. Aqui está a abertura da uretra e aqui o escroto ou bolsa escrotal que contém os testículos. Então essa é a estrutura externa. Se a gente for olhar isso aqui anatomicamente, nós veremos o seguinte: ao fazer cortar uma pessoa ao meio, nós vamos ver o seguinte. Então, olha só. Aqui está a glande. Deixa eu trocar de cor de caneta, que está muito escuro isso daqui, ó. Aqui está a glande. Ó, a glande. A glande, ela é coberta pelo prepúcio, que é a pelezinha que fica na cabecinha do pipi. Senhoras futuras mamães, ou se já são mamães, sempre quando for dar banho no neném, é bom lavar o pipizinho dele ali, não precisa ter medo, não vai rasgar, teoricamente falando, beleza? Mas tem que lavar bem lavado, porque... Opa, bati no microfone. Ali é muito comum de dar infecção no pipizinho do neném e ficar todo ardido, eles choram, ficam todos incomodados. Então tem que lavar bem ali, viu, mamãe? Não precisa ter medo, não. Puxa, claro, com cuidado para não machucar, mas tem que puxar aquele prepúcio, que é a pelezinha, para poder limpar direitinho o do bebê. Perfeito? Então, quando nós cortamos a estrutura do pênis, nós vamos ver o seguinte. Se cortar ele aqui, ó, quer ver? Ó, se cortar ele aqui assim e dar um zoom, nós veremos o seguinte. Aqui ele apresenta os corpos. Aqui o corpo esponjoso, beleza? Que é esse que está embaixo, ó, que é onde passa o canalzinho da uretra. Tudo bem? Aí nós temos aqui dois corpos cavernosos. Os dois são tecidos que entumecem de sangue para que o pênis fique em posição ereta. Tudo bem? Então, esses dois aqui, ó, eles ficam repletos de sangue, esses corpos cavernosos ficam entumecidos, que é o que causa a ereção do homem. Beleza? Então, aqui tem a uretra, beleza? Ó, aqui tem a uretra, joia, a uretra. Aí aqui está presente a próstata, tudo bem? Ó, isso aqui é a próstata, tudo bem? Aqui a glândula seminal que está atrás da bexiga. E aqui você tem o ducto deferente que vai até o testículo. Beleza? No testículo ocorre a produção dos espermatozoides. Então vamos ver como é que acontece a sequência da produção do espermatozoide até a ejaculação. Tudo bem? Então vamos devagar aqui, tá? Ó, o espermatozoide, ele é produzido no testículo, vai ficar armazenado aqui no epidídimo, beleza? Do epidídimo, ele sai pelo ducto deferente e vai lá na glândula seminal. Nas glândulas seminais, eles recebem uma solução nutritiva, beleza? Para poder nutrir os espermatozoides. E aí ele passa pelo ducto ejaculatório, ó, as duas vesículas se transformam em um ducto ejaculatório, tudo bem? E passa aqui para a próstata.
tudo bem? Aqui é a bexiga, tá? Ó, aqui é a bexiga. A próstata, ela vai secretar uma substância leitosa e alcalina, que é aquela coloração característica do sêmen. Por que tem que ser alcalina? Para proteger os espermatozoides dentro do aparelho reprodutor da mulher, que é levemente ácido. Então, por isso que ele é alcalino. Tudo bem? Então, minutos antes da ejaculação, essa glândula aqui, ó, que é a glândula bulbo-uretral, ela secreta um líquido transparente que limpa a uretra. Perfeito? Que limpa a uretra. Tá? Aí, quando ocorre a ejaculação, o espermatozoide passa pela uretra e vai para fora do corpo. Perfeito? Então, esse é o trajeto do espermatozoide, da sua produção até a ejaculação. É importante a gente lembrar que o espermatozoide, não é? Ele precisa dessa secreção, então, alcalina para poder, como é que eu posso dizer? Para poder suportar o ambiente vaginal. Perfeito? Tranquilo? Então, tá bom. Em uma ejaculação, ela tem aproximadamente 5 ml, mais ou menos, que tem aproximadamente 350 milhões de espermatozoides. Perfeito? Então, esse é o aparelho reprodutor masculino. E aí nós temos ainda os testículos. Aqui no testículo, pessoal, olha só. Aqui no testículo tem o epidídimo, o testículo e aqui os túbulos seminíferos. Perfeito? É onde ocorre a formação dos espermatozoides. Tudo bem? Aqui está o ducto deferente, aqui tem artérias, veias. Tudo bem? Isso aqui é o testículo. Tá? Se eu pegar essa porçãozinha aqui e dar um zoom aqui, nós veremos o seguinte, ó, aqui a parede, cadê? Ó, aqui a parede do ducto, beleza? Entre essas células aqui, entre os ductos, os túbulos seminíferos, beleza? Tem algumas células que são chamadas de células de Leydig, que produzem a testosterona. Então, são células que estão entre os túbulos. E aqui no túbulo, dando sustentação e nutrição à parede do túbulo, aqui onde ocorre a formação dos espermatozoides, estão presentes as células de Sertoli. Tá? Tudo isso que está em amarelinho aqui, ó, é a célula de Sertoli. Ó. Tudo bem? Aqui eu tenho as espermatogônias, que depois passam pela meiose formando os espermatócitos, as espermátides e os espermatozoides, então, aqui no lume do túbulo seminífero. Então, ele começa a ser formado, olha, por favor, aqui no túbulo, ó, olha aqui, ó, ele vai começar formado daqui para cá. Aí ele cai aqui, ó, e aí ele fica lá no epidídimo. Beleza? Lá no epidídimo. Tá bom? Tranquilo? Então, tá bom. Sistema genital feminino. O sistema genital feminino, também, assim como o masculino, tem órgãos internos e externos. Perfeito? Aí nós temos aqui o seguinte, os órgãos externos femininos, eles são formados pelo pudendo, ou vulva. A vulva, ela tem os lábios maiores, ó, os lábios maiores, são esses daqui, esses são os lábios maiores. Aí tem os lábios menores, beleza? E nesse pontinho de inserção entre os lábios maiores, deixa eu pegar outra caneta, entre os lábios maiores e os lábios menores, está presente o clitóris. O clitóris, ele é homólogo, beleza, ao pênis. E ele também é erétil, viu? Esse é uma estrutura que é essencialmente para dar prazer à mulher. Tudo bem? Ele vai dar prazer à mulher. Aqui você tem o vestíbulo da vagina, que é a abertura vaginal, por favor. Não é por aqui que sai a urina sai pela abertura da uretra, que está aqui.
Então, a uretra feminina é só para o transporte de urina, o do homem transporta urina e sêmen, tudo bem? E aqui está essa abertura vaginal, que é vestíbulo vaginal, beleza? Ou vestíbulo da vagina, o meu faltou aqui, vestíbulo da, beleza? Ali escrito. E aqui tem o ímen, que é como se fosse uma película ali, né? Que está em volta da vagina, joia, que normalmente nas primeiras relações sexuais ela se rompe. Tudo bem? Tranquilo? Logo após a entradinha, bem na entrada da vagina aqui, pessoal, tem duas glândulas na parte interna. Tem duas glândulas chamadas glândulas de Bartholin, beleza? Que elas são glândulas que, quando estimuladas, elas lubrificam a vagina. Tudo bem? Então tá. Em relação à estrutura interna, vamos pensar aqui da mulher cortada ao meio, assim como foi o homem, beleza? Então aqui está o útero, ó, aqui está o útero. O útero, ele se localiza entre o intestino, ó, o intestino e a bexiga. Tudo bem? O útero, ele é do tamanho da mão, ele tem uma forma de pera invertida. Esse cara, ele é um órgão muscular e oco. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui nós temos o seguinte, ó. O útero, ele está aqui. Quer ver? Deixa eu trocar de caneta. Ó. Aqui é o corte. Aqui é o corte mediano. E aqui tá como se você tivesse pegado a parte ventral. Tudo bem? Então aqui está o útero. Perfeito. O útero, ele tem essa forma de pera, ele é um órgão muscular. Esses ligamentos aqui, eles ligam o útero também à coluna, por isso que ele tem uma musculatura, porque é o seguinte, ó, em relação à estrutura, ó, ele tem aqui, cadê? Deixa eu pegar uma caneta aqui, meu Deus. Ó, o músculo uterino, ele é chamado de miométrio. O tecido conjuntivo que envolve o útero é chamado de perimétrio. E essa camada que está bem vermelhinho aqui, ó, é o endométrio, que é onde o bebê se instala. Então, tecido conjuntivo perimétrio, o músculo miométrio e a mucosa interna, a parte interna ali é o endométrio, que é onde o bebezinho vai se instalar. Tudo bem? O bebê não fica solto na cavidade do útero. Não, ele vai se instalar ali no endométrio. Perfeito? E aqui a vagina. A vagina, ela tem aí aproximadamente 8 centímetros de profundidade, que pode ela pode se distender durante a excitação. Tudo bem? E então aqui está a vagina. A vagina é o tubo. A parte externa é o pudendo. O tubo interno é a vagina. Tudo bem? E aqui está o colo do útero. Ó. Aqui está o colo do útero. Tudo bem? Então, ó, olhando nesse outro corte, aqui estão os lábios. Aqui está a vagina, que é o tubo. Ó, a vagina, deixa eu trocar de cor. A vagina, que é o tubo. Aqui está o colo do útero. Aqui está o útero. Beleza? A camada mais externa é o perimétrio. O músculo é o miométrio. E aqui é o endométrio. Não podemos esquecer, beleza, que ainda existem as tubas uterinas, que antigamente era chamada de trompa de falópio, mas é a tuba uterina. E aqui está o ovário, que é a gônada, que é onde ocorre a produção do gameta. Perfeito? Então, essa é a constituição. Lembrando que a tuba uterina ela tem células ciliadas que vai levar o feto, não é? O embriãozinho, não, o feto não, perdão, o embrião até o útero para ele se instalar, ou o ovócito, se não foi fecundado, vai ser levado até o útero também para ser descamado depois com a menstruação. Tudo bem? Joia? Então tá bom. Esses dedinhos aqui da abertura da tuba são as fímbrias. Joia?
Em relação aos hormônios da reprodução, eles começam a atuar aí na adolescência. Perfeito? Por isso que eu coloquei essa imagem dos adolescentes aí, porque é nessa fase. Aí os hormônios estão pulando, meu amigo. Isso aí vira uma raça depois. Beleza? É uma explosão de emoções, né? Eu sei porque eu tô com um adolescente em casa. Meu filho tá ficando adolescente. Bicho brabo. Mas é um amor. Então, primeiro nós temos as gonadotrofinas, que nós vimos lá na hipófise, perfeito? As gonadotrofinas são duas. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, perfeito? Esses hormônios, a gente normalmente fala aqui, todo mundo acha que é só na menina que ele atua. Na nanina, não. Ele atua na menina e no menino. Esses nomes é por causa da função que ele atua nas meninas. Isso é fato? Isso é fato. Mas ele atua tanto nas meninas quanto nos meninos. Vem comigo. Ó, nas meninas, o FSH, ele atua nos ovários, beleza? E promove o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Se você lembra da aula de meiose, os folículos ovarianos das mulheres, eles estão estacionados na prófase 1. Beleza? A cada ciclo, ele é estimulado pelo FSH, termina a meiose 1, entra na meiose 2 e só termina a meiose se for fecundado. Lembra disso da meiose? Eu esqueci. Volta na aula ou olha no caderno para lembrar. Cabecinha. Ó. O LH é o hormônio luteinizante, beleza? Que é responsável pela ovulação e pela formação do corpo lúteo, beleza? Que produz a progesterona. Fica tranquilo que depois no ciclo menstrual isso aqui fica mais palpável. Mas você tem que saber que o FSH na mulher atua no desenvolvimento dos folículos, no LH, formação do corpo lúteo e ovulação. Não pode esquecer. Professor, se eu esquecer, morra! Beleza? Não pode esquecer. Joia? E nos pequenos gafanhotos? Nos pequenos gafanhotos, o FSH ele atua nas paredes dos túbulos seminíferos, lá nas células de Sertoli. Beleza? Ele estimula as células de Sertoli, ó, que é as células que estão na parede. Essas células aqui, ó, tá vendo? Que estão meio em roxinho nesse desenho. Tudo bem? Ó, aqui dá para ver também, ó, a célula de Sertoli, ó, é essa célula que está aqui, ó. Beleza? Tudo isso é uma célula só de Sertoli. Tudo bem? Aí, meus amores, ela atua, então, para nutrir as espermatogônias e a formação dos espermatozoides. Agora, aqui esse hormônio pode ser chamado de LH ou ICSH, beleza? Que é o hormônio estimulante das células intersticiais, beleza? Que são as células chamadas também de células de Leydig, beleza? Que são as células que estão entre os túbulos. Olha que ela está fora do túbulo. Ó, olha aqui, tá vendo? Joia? Aqui está o túbulo, beleza? Ela está entre os túbulos. Olha só, isso aqui é tudo célula de Leydig. Olha aqui a célula de Leydig, aqui. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Ó, isso aqui é célula de Leydig, isso aqui é célula de Leydig. Então, esse hormônio ele vai atuar nas células de Leydig para produzir testosterona. Então, a testosterona mais o FSH é igual à produção de espermatozoides. Perfeito? É a produção de espermatozoides. Sussa? Então tá bom. Agora, ainda tem os hormônios sexuais. Ahá! Os hormônios sexuais masculinos e femininos, aqui nós temos o primeiro, que é o estrógeno, beleza? Ou estrogênio. Joia? Esse hormônio ele é produzido pelas células do folículo ovariano em desenvolvimento. Também vai ser bem legal de ver isso no ciclo menstrual. Perfeito? Ele atua no amadurecimento dos órgãos sexuais e atua no desenvolvimento do endométrio, no início do ciclo menstrual. Então, no início do ciclo menstrual, ó, aqui está, por exemplo, ó, aqui está o útero. Ó, aqui está o útero, beleza? Agora, eu vou pegar essa partezinha aqui e dar um zoom. Então, aqui está o endométrio, que é a parte mucosa, o miométrio, que é o músculo, e o tecido conjuntivo, que é o perimétrio.
Tudo bem? Então, esse estrógeno, ele atua no desenvolvimento, aqui, ó, desse endométrio. Então, ele vai fazer com que o endométrio tenha uma produção de vasos sanguíneos, glândulas, para ficar perfeitinho para receber um futuro bebê. Tudo bem? Então, é isso que ele vai fazer. Ele promove o desenvolvimento do endométrio. Joia produzindo vasos, glândulas, tudo bem? É isso que o endométrio faz. Outra coisa que o estrógeno faz também é que ele atua nas características secundárias da mulher. É ele que vai promover... Eu coloquei a Aline riscada aqui, que eu acho ela uma gata, beleza? Aí é o seguinte, as características sexuais secundárias da mulher, por exemplo, a formação das mamas, tudo bem? Acúmulo, o alargamento dos quadris, o acúmulo de lipídios, não é? Em partes do corpo para torná-las mais arredondadas. Tudo bem? I like this. Joia? E então, esse hormônio é o que torna a mulher com o corpo de mulher. Perfeito? É ela que prepara o corpo da mulher também. É claro que nem toda mulher vai ficar assim, né? Cada um tem uma genética, joia. Então, não é assim que funciona, mas é ele que prepara o corpo da mulher para se tornar uma mulher. Beleza? Às vezes não é um seio grandão, é menorzinho. Às vezes não tem um quadril grandão, tem um menorzinho. E às vezes é isso aí. Beleza? Tudo bem? Então, tá bom. Aí nós temos ainda a progesterona. A progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, que vocês também vão ver no ciclo menstrual, e ele atua também na preparação do útero para receber o bebê. Ou seja, o estrógeno, ele promove o desenvolvimento, a progesterona mantém ele. Beleza? Ela aumenta um pouco os vasos sanguíneos, as glândulas. Então, o estrógeno, ele promove o desenvolvimento e a progesterona depois ela mantém. Perfeito? Testosterona. Para as mulheres não falar que eu só coloco foto de mulher, né? Tem a foto de um tilango aí, ó. Agora nós vamos para a testosterona. Lembrando que esses hormônios, tanto testosterona quanto estrógeno quanto progesterona, são hormônios esteroides. Todos eles provêm tem como base o colesterol. A testosterona é produzida pelas células de Leydig, tudo bem? Pelas células de Leydig, joia. E ele é responsável pelo amadurecimento dos órgãos genitais, promove o impulso sexual. As mulheres, elas produzem um hormônio androgênio. Beleza? Andro quer dizer homem, não é? É como se fosse uma testosterona, tá? Tem alguns livros que colocam que é a testosterona mesmo, que é produzido pelas suprarrenais, que auxilia, juntamente com o estrógeno, a dar o impulso sexual nas mulheres. Perfeito? Tranquilo? Aqui no homem, ele é responsável pelo impulso sexual. Então, a testosterona, ela faz você ficar, assim, ter uma vontade de fazer uma coisa, que é o sexo. Beleza? Na fase embrionária, ele que determina a formação do sexo, inclusive os genes que determinam a formação dos testículos e a produção de testosterona é o SRY, né, que a gente vê na genética, lá de uma característica restrita ao sexo. Outra coisa que acontece é que aparecem as características secundárias do homem, beleza? Como é o caso da barba, o aumento da massa muscular, a voz, perfeito? É claro que nem todo homem vai ficar assim. Custava a gente ter um corpo assim também para alegrar a esposa? A gente tenta, mas é difícil. Beleza? Joia? Então, tudo isso, os hormônios sexuais, por exemplo, você percebe quando na puberdade os meninos começam a produzir testosterona, de repente eles estão com a vozinha assim, de repente aí tem essas mudanças, essas oscilações aí na voz, né? E aí eles começam a nascer a barba, o pirulitinho cresce um tantinho lá, aumenta a musculatura, perfeito? Tudo isso porque a testosterona, logo após a puberdade, ela começa a produzir já em maiores quantidades. Perfeito? Assim, então, nós terminamos essa primeira aula relacionada à reprodução humana. E na próxima aula nós vamos falar então sobre ciclo menstrual, tudo bem? Ciclo menstrual, gravidez e parto. Perfeito? Joia?
Um grande abraço e até mais.